Sejam todos bem-vindos, é o 14º podcast do Magrão. Hoje o assunto é roça de novo, né? Nós só sabemos falar de roça. Hoje o assunto é... Magrão, eu queria implantar um novo projeto na minha propriedade. Eu gostaria de trabalhar com hortaliça, eu gostaria de trabalhar com porco, com frango. E se você tivesse a ideia de trabalhar com vaca leiteira? Porque eu já vi todo mundo falar assim, leite não dá leite, leite já era, né? Ou leite dá dinheiro ainda, ou eu vi o cara montar um negócio de leite lá e faliu, uma palavra pesada, né? Mas faliu. Então hoje o que o Magrão trouxe? Porque eu digo o seguinte, às vezes a gente fala, isso daqui não dá, por quê? A gente não trabalha da maneira correta. A minha mecânica não vai bem, porque eu fiquei com aquele joguinho de chave lá do passado, aquele joguinho velho lá, e o mundo andou, veio o carro com câmbio automático, veio o carro com já tudo moderno. E eu fiquei parado no tempo. A minha mecânica não vai dar dinheiro, mas se eu colocar o negócio para andar, vai dar dinheiro. A minha horta não dá dinheiro. Por quê? Fiquei lá no passado, não busquei conhecimento, não busquei variedade, está empacado. E sua propriedade de leite não está dando lucro? Eu convidei hoje um profissional com mais de 25 anos no ramo, médico veterinário renomado no estado do Paraná, onde o homem tem um conhecimento em vaca de leite. Então, o que a gente vai explorar? O conhecimento dele hoje. Quem que é essa pessoa? É o médico veterinário Fernando. Fernando, vou apresentar você agora. Obrigado por você aceitar o nosso convite e trazer uma parte desse conhecimento, compartilhar com o Magrão e com o pessoal que está nos assistindo, entendeu? Eu gosto de falar do campo por causa disso. Porque a gente traz esperança, né? A gente não é aquela pessoa para baixo. Sempre tem esperança. Leite todo mundo vai consumir. Um queijo todo mundo vai comer. Então, quer dizer que vai ter que existir produção. Agora, Fernando, a gente nesse bate-papo, né?
com esses anos de experiência, eu quero que você coloque tudo o que deu de errado, que você acompanhou, tudo que você deu de certo. Obrigado por você participar do nosso podcast. Obrigado você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, mostrando que a atividade leiteira é positiva. O que vale muito é o planejamento que a gente tem em relação aos resultados. E dentro desse planejamento, a maioria das fazendas que às vezes tem alguma complicação nisso, é porque não fez estrategicamente o custo-benefício e realmente não fez um planejamento. Saiu aleatoriamente comprando animais, não tinha alimento estocado em relação a tratar esses animais. Talvez a genética dos animais em relação ao que eles adquiriram não era para aquela realidade que eu tenho de terreno, de atividade, de produção de volumoso. Deixa eu entender. Então, para trabalhar com leite, não é assim, eu sonhei que eu quero trabalhar com leite, outro dia eu levanto e vou lá e já, você sabe onde tem vaca de leite? O cara fala, lá tem 10 vacas, eu já vou lá e compro 10 e puxo para o pasto. Não é assim? Não, com certeza. E a maioria tem um aspecto sanitário importante, que tem zoonoses que são brucelose e tuberculose, que podem ser transmitidas, que você não pode sair comprando tudo picado. O interessante seria você ter um levantamento de onde eu tenho animais de genética boa, com aspecto sanitário ideal, para mim ter a aquisição desses animais, para depois não ter uma surpresa, que de repente eu estou lá e vem um veterinário, fez os exames e de repente, deu tuberculose, ou deu alguma coisa assim, eu vou ter que descartar esses animais. Já começou na compra errada em relação a um planejamento. Tá, mas então, tem que ser bem profissional. Esse primeiro passo ali, eu consigo detectar ele como? Eu cheguei lá no rebanho de 20 vacas lá, o seu Pedro lá ficou, por algum problema ou outro, ou não estava indo bem, ou ele decidiu mesmo parar, ou acontece lá uma divisão de herança e vai parar com o leite, um exemplo assim. Sim. E tem essas 30 vacas lá à venda. Qual seria o procedimento para mim poder adquirir essas vacas? O procedimento seria você fazer... Para mim estar seguro. Para estar seguro, fazer os exames de brucelose e tuberculose. Mas esses exames fazem onde? Assim, só para mim poder entender, né? Entendi. Brucelose, você coleta o sangue, espera dessorar, faz no seu laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. E a tuberculinização, você faz uma raspagem, a gente chama de tricotomia, faz a inoculação da tuberculina e depois faz uma leitura 72 horas depois. Dependendo da dimensão do aumento medido com o cutímetro, esse animal pode ter tuberculose ou não. Então, eu não levaria... Esse exame, então, quer dizer que em 7 dias ali, eu creio que tanto um quanto o outro vai estar pronto na minha mão? Em 72 horas ele vai ter o resultado, de positivo ou negativo. Por isso olha que interessante, pessoal. Então, de repente, você não precisa cair no desespero, porque se a gente for comprar animais com genética, o custo-benefício que a gente vai investir ali, né? O custo, ele não é tão baixo, né? Não. Então, vale a pena esperar essas 72 horas, ou 3 dias, ou 4 dias, para estar seguro de um rebanho. De um rebanho, com certeza. Porque se eu adquirir ele com a doença, eu sou obrigado a abater esses animais? Você é obrigado a abater esses animais. Mas por quê? É uma lei que existe? É a lei. Por isso que eu estou. Isso. Então, você tem hoje leis do Ministério da Agricultura em relação ao abate sanitário, o sacrifício a nível de frigorífico para descarte, não para consumo, de animais com brucelose e tuberculose. Tá? E ele dá presença no leite? Ele dá presença no leite. Aí, assim, no leite, quando passa por um processo de pasteurização, elimina todo o agente bacteriano que tem nele, que é o que é feito na indústria. Tá? Entendi. Se tiver um leite contaminado, se ele for passar pelo um procedimento, é porque eu acho que a temperatura é muito alta, acaba batendo essas bactérias e fungo, né? Isso. Mas hoje o que a gente visualiza, as fazendas que a gente monitora, são feitos periodicamente, anualmente, todos os exames de brucelose e tuberculose. É uma prevenção. É uma prevenção e é uma obrigação em relação às leis federais e do Ministério da Agricultura. Então, você precisaria e até uma segurança para o proprietário. Com certeza. De repente, para ele não deixar estar proliferando, ou alguns dos animais que chegam, ele está monitorando. Isso. E isso sendo uma zoonose, você também pode se contaminar e você também... ele passa para o ser humano? Passa para o ser humano. Com a ingestão de leite cru ou de queijo, que você só amorna para fazer ele talhar e você não ferve ele, né? Então, você vai ter in natura isso daí dentro
dentro do alimento. Então aí também um conselho, né? Que a gente não é que a gente fala não compra, né? Mas se você está comprando um leite in natura, né? Procura ferver ele bem antes de consumir, né? Seria Isso. até uma dica aí, não é que o animal está contaminado, Não, mas uma proteção, né? A uma mais prevenção a mais. para você que vai consumir esse produto. E consuma daí de algum rebanho ou de alguém que você conhece que faz os exames de brucelose e tuberculose periodicamente. Daí você não tem risco nenhum, não corre risco nenhum. Doutor, agora vem uma pergunta que eu, como produtor rural, vamos colocar o seguinte. Eu tenho lá uma propriedade, vamos colocar de 4 alqueires para baixo. 3 alqueires, né? Lá que seja, a gente fala em hectare lá, 8 hectares. Eu tenho lá 8 hectares. Eu consigo montar um projeto com a experiência que o senhor tem ao longo desse tempo. Eu consigo montar um projeto em 8 hectares para viver 3, 4 pessoas da família com a qualidade de vida? Você consegue sim. O que vai acontecer hoje dentro do perfil de investimento é que cada um tem que fazer um investimento conforme a sua realidade e a sua situação. Eu posso viver muito bem com 8 hectares tirando leite, sustentando a minha família, tendo uma boa qualidade de vida. O que vai fazer é eu ter um planejamento de produção de alimento. Eu trabalhar certinho a parte sanitária, a parte de reprodução, a parte de manejo, de criação de bezerras e novilhas, para mim ter um percentual ideal de animais produzindo leite e não ter um percentual grande de animais improdutivos, com volume de novilhas, vacas secas, comendo o lucro daquelas vacas em lactação. Não, deixa eu entender bem ali agora, entendeu? Vamos colocar o seguinte, porque às vezes o cara fala assim, eu tenho 20 novilhas, né? Sim. Então quer dizer que talvez essas 20 novilhas bonitas dele nem sempre está dando lucro para ele, porque talvez está comendo o lucro das vacas que estão produzindo. Então qual que seria o ideal então para a pessoa, para fazer um balanceamento? Sim. Porque senão eu tenho 10 vacas dando leite e eu tenho 10 que está parada comendo lucro daquelas 10. Então essas 10 que estão dando leite estão trabalhando para aquelas 10 secas? Isso aí. Seria isso daí? Isso aí. E eu fiquei sem dinheiro no final do mês? Isso aí. Quando você vai pagar o volume de ração, de combustível, de energia elétrica, você não tem onde tirar. O que a pessoa teria que fazer? Então, espera aí, o senhor... Deixa eu entender. O senhor, como médico veterinário, o senhor dá consultoria para... Por exemplo, eu estou com a minha propriedade lá com 30 vacas de leite e o negócio está desandando, entendeu? Chegou no final do mês, assim, malemar, que nem o pessoal fala, né? Malemar o cheque do leite deu para pagar as contas, né? Sim. Se foi o cheque do leite, uns falam assim, né? E se o senhor chegar numa propriedade que tem 30 vacas, vou colocar 20 ou 30, 40 vacas de leite, e ela está dando prejuízo ou trabalhando no vermelho, o senhor consegue, com a consultoria, reverter essa situação? Você com certeza consegue. Ou você vai, dentro desse contexto, mostrar onde está o problema, você apontar. Vai ter que diagnosticar. O meu problema é a reprodução, o meu problema é a alimentação, o meu problema é um volume menor de vacas produtivas em relação ao restante do rebanho. E nisso você vai trabalhar as ferramentas conforme a capacidade de investimento. E isso vai, digamos assim, vai, de repente, da capacidade de investimento, vai ter um tempo maior ou menor para ser trabalhado. Mas, com certeza, você consegue reverter esse segmento. Então, um exemplo, assim, só para comentar Sim. O que nós estávamos falando em relação ao percentual de vacas em lactação. Eu precisaria ter, no mínimo, 50% a 55% dos animais do plantel sendo produtivos em leite. Daí o restante, um exemplo, perto de 10%, 12%, 20%, no máximo, ser vacas secas. E eu poderia ter umas 40% de animais jovens para crescer o rebanho e repor animais que possivelmente vão ser descartados. Mas com certeza absoluta, 50% a mais desse volume tem que estar produzindo. Tem que estar produzindo, para pagar a conta e me dar lucro. Senão você não fecha, tem eficiência. Senão o cheque do leite vai embora. Isso aí. Isso aí. Agora você tem que saber por que eu tenho menos que 50% das minhas vacas produtivas. Eu errei na reprodução,
eu não emprenhei essas vacas 60, 70, 80 dias depois que elas pariram. No período certo? Isso, no período correto. Eu criei mal minhas bezerras e novilhas, e daí elas se desenvolveram em menos tempo. Tá, mas uma novilha, qual período ela nasceu? Quantos meses ou quantos anos eu tenho que esperar para poder fazer uma inseminação nessa novilha? Você tem vários sistemas de produção. Se você tiver ela a pasto, você vai demorar um pouco mais, mas você tem que suplementar em relação ao concentrado de sal mineral. A pasto é solta no nos piquete. Só que quando a gente fala pasto, é pasto. Pasto é para ser visto como lavoura. Ah, não é aquele chão batido? Não é porque rapador. Eu já passei nos local aí, vamos desculpar, né? Mas já passei no local que o cara fala assim, eu tenho os piquetes, mas é só o piquete. Em terra. Porque é só o piquete, porque grama e pastagem não tem, homem de Deus, né? Então, todo o sistema que a gente vai trabalhar, ele tem que ser eficiente. Eu tenho que ver ele da maneira eficiente. Então, um exemplo assim, se eu vou fazer um sistema fechado de vacas confinadas, eu preciso ter silagem de milho, ou preciso ter pré-secado, mas eu preciso ter qualidade e volume para mim conseguir estabular essa vaca. Porque tem uns que até quebram o milho para depois fazer a silagem só da cana. Da cana, para tentar economizar, e acho que está tendo lucro, né? E bem no final, depois tá a vaca não produz o leite. Daí, quando ele começa a visualizar, o meu problema é a alimentação. Mas ele tá com o silo, velho, cheio só de cana lá, não tinha milho para poder fazer, daí não adianta nada. Daí não adianta nada. Aí para você tirar leite, você vai ter que comprar milho para colocar lá para adensar o volume de amido na dieta para ter energia. E daí você Então espera aí, se o cara colocar só a cana... Vai faltar nutriente. Você que seria vai ter que adequar. O amido? O amido que é do milho. Então vai faltar energia. Energia para vaca. Isso. Então, se você pegar lá e fizer... Vou dar um exemplo. Uma silagem de safrinha que pegou geada. Só vai ter volumoso. Não vai... Energia muito baixa. Só vai encher o bucho da vaca. Isso aí. Aí você vai precisar gastar muito mais do que isso para suplementar ela com concentrado para atender a necessidade dela. Só que daí entra naquele contexto. Eu inseminei a minha vaca. Ela nasceu uma bezerra. A bezerra é holandesa. Mas se eu não der condição de alimentação, ela não expressa a genética dela. Talvez seja até pior do que eu ter uma vaca cruzada. Porque ela não vai ter potencial, não ela vai ficou conseguir. Raquítica. Ficou raquítica. É tipo assim, ela atrofiou, ela parou no tempo. Isso aí. E a capacidade de produção dela não vai ser expressada porque eu não tenho alimento para ela. Não vai conseguir desenvolver. Mesmo, isso aí. Mesmo o cara injetando um 4.0 nela, que nem o pessoal fala, ali não vai resolver. Então, o planejamento de comida, para mim, é uma das coisas mais importantes da propriedade. Se a vaca come bem, ela é bem nutrida, ela está sempre saudável, ela fica menos doente, emprenha logo, não tem infecção de glândula mamária e vai parir logo. Daí a curva de lactação dela vai ficar mais curta. Então, a média do rebanho vai ser maior. O senhor sabe o que eu imaginei agora, o senhor comentando ali? Eu imaginei que eu sou da roça mesmo, né? Eu imaginei aquele tempo de estrada de chão. Não tem nada a ver, mas eu vou comentar aqui. Aquele tempo de estrada de chão, que aquele tempo parecia mais as pampinhas, né? Sim. E daí aquele tempo não tinha nem cascalho. E daí nós começávamos a empurrar, que nós não tinha carro, né? Mas os forgados que passavam por nós e não davam carona, eles davam um atolado naquelas pampinhas, e de repente a gente estava ali perto, e a gente começava a empurrar. Então, quanto mais a gente empurrava e não parava, ela só ia pegando embalo e ia embora. E se nós deixássemos ela parar, dificultava nós para poder empurrar. Isso aí. Eu acho que a vaca de leite é a mesma coisa. Se você fizer o planejamento, o barco só vai andando. Vai andando. E se você fizer aqueles piquetes tudo cheio de terra, parou a pampinha. A evolução. Aí, para empurrar, meu amigo, para tirar do barro, aí vai algumas pessoas. Algumas pessoas, e fazendo uma correlação, vai algum dinheiro. Algum dinheiro para poder... Para você conseguir arrancar de novo. Porque você vai ter que pensar em todo o planejamento de alimentação de novo, só que você já teve o prejuízo de uma má criação. Então, esse animal já não vai responder como deveria. Então, aí você tem que se reestruturar, planejar todos os segmentos, desde criação de bezerra e novilha, volume de produção de comida para vacas. Que não é do dia para a noite. Não. Por isso que, às vezes, um exemplo, a comparação que tu tinha feito antes, se eu tiver um rebanho de 30 vacas, ele está no prejuízo. Depende de como for o diagnóstico da fazenda, você vai poder falar para ele, o ano que vem nós mudamos esse número, ou talvez vai 1 ano e meio ou vai 2. E daí você faz um fluxo de caixa nisso.
Eu tenho para aguentar esse um ano e meio ou não, dependendo da decisão e do que aconteceu no entorno da... Depende aonde. O teu erro está na alimentação. Pode ser recuperado mais rápido. Isso. Não, o teu erro está na falta de novilhas. Então vai ter que esperar essas vacas criar, fazer o rebanho, que nem o senhor falou. Pode ir até 1 ano e meio, 2 Isso. anos para poder... Ou você vai pegar as tuas novilhas, que teoricamente talvez para ti não sejam tão interessantes, vai comercializar elas e vai atrás de novilhas já mais aceleradas, que eu falo, mais prontas e geneticamente melhor, desde que eu tenho o planejamento da comida para entrar logo de no leite. fluxo que o senhor comentou. Tem o caixa para poder aplicar, consegue levantar o barco mais rápido. Aí. E daí eu vou ter as novilhas entrando mais cedo para me dar mais leite mais cedo e alterar o percentual de vacas produtivas no rebanho e eu começar a ter lucro ou sobrar um pouco de capital para ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes eu passo em algum local e eu vejo aqueles piquetes, né, bem dividido mesmo, gramas altas, com irrigação ali, tantas quantidades de cabeça de criação naqueles piquetes ali, né? E isso daí ele... Se a pessoa se empolgar e ver que está quase sobrando pasto, talvez ele pode cometer um erro grande também de já meter mais animais ali e não ter aqueles piquetes do jeito que era para ter, entendeu? Isso pode acontecer também, um deslize, o cara, estou com bastante pasto agora, o projeto dele era para uma quantidade de cabeça, entendeu? Sim, ele estava estável naquele volume com a capacidade do planejamento que ele fez, isso. Aí, de repente, ele vê, está sobrando pastagem porque está no verão. E daí, de repente, eu superloto isso. Aí, quando baixar a pastagem, dificilmente eu vou retornar ela. Porque daí eu já tenho uma superpopulação, daí vai ficar aqueles piquetes raspador lá. Aquele só de terra. Entendi. Ou sem capacidade de produção, por mais que eu faça adubação. Aí o cara está com excesso de criação... De animais... E sem pasto. Ele inverteu, do dia para a noite, ele inverteu a jogada dele. Isso aí. Daí comprometeu o resultado, a saúde financeira da propriedade. Eu vou perguntar para o senhor, né, a vida produtiva de uma vaca. Porque hoje, quanto que eu pagaria numa vaca boa hoje, digamos assim? Então, a mediona, de média para cima. De média para cima, você vai comprar uma novilha prenha, talvez, dependendo da região, por 7 mil, dependendo da região, 15 e dependendo da região, 18. Vamos ficar nos 15. Vamos ficar nos 10. Vamos ficar nos 10. Nos 10. Eu vou perguntar por quanto tempo eu vou tirar leite dessa vaca, mas me responde daqui a pouquinho, né? Porque agora o Magrão vai falar do nosso patrocinador aqui, o Ramos Hidropônico, um site confiável onde você vai comprar sementes, adubo, defensivo, substrato. Tem curso também do Ramos Hidropônico lá, né? Eu quero dar comida para o meu alface, eu quero fazer minha estufa de hidroponia. Lá no Ramos Hidropônico vai te vender plástico, vai te vender ráfia de solo, vai te vender perfil. Olha lá. Tem até o Ramos aí segurando um alface. O alface está bonito e o Ramos também está bonitão, né? Tá inteirão o Ramos ainda. Você quer encontrar uma máquina lá de pulverizar, também você encontra, né? Temos também do nosso oferecimento aí a Plantipar. Plantipar, ela desenvolve alimento para as nossas plantas. Morango. Ela desenvolve para alface, para tomate, para pepino, para melão. E daqui uns dias a mais tem a novidade, porque as mulheres, muitas vezes, elas compram bastante orquídeas no mercado, né? Mas ela tem dificuldade de manter a alimentação dessa planta. A Plantipar terminou de desenvolver uma adubação exclusivamente para orquídea. Vai ser lançado já, que vocês vão encontrar no site da Plantipar. Você vai lá digitar plantipar.com.br, você vai encontrar alimentação para a sua orquídea. O Viveiro Verona, né, de muda de hortaliça, a gente nem se fala. Falou em qualidade, fala no Viveiro Verona. Onde que ele produz, muda com qualidade, né? Quer produzir um tomate lá. E o bom do Verona é o seguinte, eu quero plantar 10 mil pés de tomate, você não precisa se preocupar. Mas, Verona, eu quero ele para resistente a nematóide. Vai produzir tua muda resistente a nematóide. Vai ter os cavalos, vai fazer o enxerto, vai te entregar a muda aí na sua horta com toda a garantia, tanto de planta com vigor, quanto de produção. Isso eu falo para você porque eu conheço o viveiro há muitos anos, né? Se você quiser, Verônica, eu quero que você faça minhas mudas de tomate. Você pode se programar. Vai lá e se programa, entra ali no WhatsApp do Verona ali, ó. Vai no Facebook, digita lá
Viveiro Verona, já vai aparecer o WhatsApp do Verona, você já faz a sua programação de plantio, né? E depois você pode pegar a beterraba, você pode pegar a alface, o que você imaginar, e eu te garanto uma coisa, ele trabalha com qualidade, precisou, né? Fala com o Verona que ele vai te atender muito bem. O portal Sou Agro também é participante com a gente, né? Porque como a gente é da roça, a gente gosta de ver umas notícias ali do campo, né? Então, se você for lá e digitar Sou Agro, né? souagro.com? souagro.net. souagro.net. Digitou, já vai aparecer ali, ó. Quer visitar o show rural esta semana? Veja se o tempo vai colaborar. Olha só. Se você quiser visitar o show rural, você já vê ali, já entra ali no clima-tempo, sabe se vai chover, se não vai, se você pode ir de boa. Recorde de mais de 50 mil pessoas visitaram o show rural no primeiro dia de feira. Imaginou? 50 mil pessoas no show rural hoje. Maravilha. Tá onde essas notícias? No souagro.net. Quem que é responsável por esse portal? Cirlei Benetti, jornalista do campo. Mulher da roça, que nem eu falo, né? Mulher que já tem, o umbigo está enterrado lá na roça. Então, ela sabe fazer um material do campo como a gente gosta, né? Mulher da roça está aí. Cirlei Benetti, um abraço para você. E obrigado por esses 20 anos de profissão aí compartilhando com a gente. E também temos aqui o Magrão Corretor de Imóvel, né? A área rural, você pensou em comprar uma área rural? Ah, quero comprar 10 alqueires, 30, 100. Quero produzir soja, quero produzir leite, né? Magrão, tem uma área para leite? Tenho. Tem uma área para peixe? Também tenho para você. Ah, Magrão, mas eu tenho uma casa na cidade, queria trocar por uma chácara, por um sítio. Fala com o Magrão tem negócio bom para você, entendeu? Ah, mas eu quero vender meu sítio, quero investir em imóvel na cidade. Quero comprar apartamento para alugar, quero comprar kitnet próximo à universidade para me garantir minha aposentadoria. Fala com o Magrão, que o Magrão tem negócio bom para você. Entra lá no nosso site lá, depois você coloca para nós, Renan, o nosso site lá, fazendo um favor. Ou vai lá, digita lá no Google, lá, Magrão Hortaliças, né? Magrão não, Magrão Hortaliças, Magrão Corretor, que a gente trabalha com verduras também, né? Digita lá Magrão Área Rural. Digitou Magrão Área Rural, ali você vai encontrar o seu sítio, né? O seu sítio para você poder comprar. Então, vamos lá. Eu paguei de 10 mil, eu paguei 15 mil numa vaca. E essa vaca vai me produzir leite por quanto tempo? Se eu fizer o planejamento e fizer a tarefa de casa bem feita, ela fica sendo produtiva, às vezes, por 4 crias. Na quinta cria, normalmente ela aumenta um percentual, ela pare a primeira vez, ela aumenta o percentual de produção de leite, fisiologicamente natural, da primeira para a segunda lactação, da segunda para a terceira, e algumas respondem até na quarta. E depois ela começa a ficar... com talvez algumas com uma dificuldade de reprodução menor, de emprenhar menor, daí eu já tenho que pensar nela de uma maneira diferente. E uma conta que a gente tem que fazer, que é bem importante, é assim, a novilha, desde que ela caiu no chão, até que ela vai pagar a conta dela, ela tem que ficar com o que ela vai comer e vai produzir de leite 1,3 lactações para pagar o investimento dela. A partir de 1,3 lactações, ela começa a me dar lucro. Ela pagou a conta dela até aquele momento. Até 1,3, então quer dizer assim, deixa eu entender bem. A primeira cria dela, eu vou tirar todo o leite, vai para o custo dela, e mais 30% da segunda cria dela é para ela. Para pagar ela. Por isso que tem que ter um projeto, então? Isso aí. Não adianta... achar que o leite é a coisa mais maravilhosa do mundo, não ter um planejamento e um projeto, de repente eu me coloco dentro do leite e de repente eu dou com os burros na água e daí eu falo que a atividade é ruim. Mas o que eu fiz? Qual a visão que eu tive da atividade? O que eu fiz? O que eu planejei nesse meu investimento que deu errado? Ou eu não planejei nada? Então, isso é uma das coisas que a gente visualiza dentro da empresa. Então, para dar um passo, você tem que saber se aquilo vai te dar lucro e se ele não vai te dar lucro no primeiro, no segundo ano, se eu tenho condições de sustentar
essa atividade ou a minha família, todos os meus investimentos, até que ela comece a ser rentável, sabe? Dependendo de um sistema de investimento. Depende do tamanho que a pessoa vai montar o negócio dela, Isso. seja pequeno ou seja grande, o procedimento é o mesmo. É o né? mesmo, é o mesmo. Você só vai ter capacidade de mais lucro, né? Sim. Ou de mais lucro. Eu vou faturar 15 mil, eu vou faturar 150 mil, né? Sim. Então vai da capacidade do projeto. Mas o senhor, com a experiência que o senhor tem durante todo esse tempo, né? Durante todo esse tempo, se a pessoa montar um projeto bem montado, que o senhor da consultoria, se eu chegar lá hoje, vamos chegar, o Magrão chega lá hoje, né? Comprei um sítiozinho lá de 8 hectares, e olhei para aquele sítiozinho ali, de soja eu não vivo, de milho eu não vivo, porco não tá bom, porque eu tenho que fazer o chiqueirão, ficar caro, e o aviário está muito caro, eu vou produzir leite. E vamos colocar lá que eu tenho lá 200 mil reais, ou em crédito, ou eu tenho 200 mil reais para poder investir em vaca de leite. Uma hipótese. O senhor me garante que com a consultoria que o senhor tem, com a experiência que o senhor tem, se eu te der na mão, se o senhor te der na mão, faz um projeto para mim que eu quero viver de leite e eu quero ganhar 10 mil reais por mês. O que o senhor me diria? O senhor implantando o projeto. Falar, Magrão, o projeto é esse daqui, só que você não pode sair da linha, que eu garanto que você vai ter sucesso. Tá. Primeiro, você tem que saber o que você quer por mês. Aí, em cima disso que eu quero por mês, eu tenho que ver qual o volume de capacidade de produção da minha área, de acordo com o relevo da minha área e com a comida que eu consigo produzir nela. Então, de repente, vai ser 10 mil? Talvez não vai ser 10 mil, mas vai ser 3 mil ou 4 mil por mês, porque eu não tenho capacidade de produção de alimento para mim ter aquele volume de animais naquele volume de área. Deixa eu entender, então. Para fazer o meu sítio ser autossustentável, seria praticamente isso? Isso aí. Então, um exemplo. Se eu for soja, não tem, porque não vai me dar... O leite, com certeza, vai me dar uma renda muito maior do que a do soja e do que a agricultura. Só que, um exemplo, eu tenho a área de capacidade de produção de comida, aí eu saio, eu quero 3 mil reais. Para mim ter 3 mil reais de lucro por mês, eu preciso ter X volume de leite. Colocamos lá, eu tenho que ter um alqueire de, um exemplo, né? Um alqueire de silagem. De silagem de milho. Agora eu quero atingir 6 mil reais, ou eu tenho que ter 2 alqueires para silagem. Eu quero atingir 10 mil reais, eu tenho que ter 3 alqueires para silagem. Para quê? Para mim poder fechar o quadrado. Isso. Para mim poder fechar o quadrado. E uma das coisas que a gente tem que ter noção é que eu não tenho só as vacas de leite, que é o que todo mundo às vezes esquece. Eu vou ter a bezerra, essa bezerra vai precisar de uma pastagem porque ela vai se desenvolver até ser novilha, para daí ela ser inseminada, tá prenha, para daí parir, daí entrar no leite. Então eu tenho que fazer a conta mais abrangente. Qual o percentual de vaca em leite que eu tenho no rebanho, de vaca seca, que está prenha e eu deixei seca para descansar a glândula mamária por 60 dias, para ela parir novamente, e de animais jovens. Então eu tenho que fazer todo esse projeto bem desenhadinho, para não ter risco de ter erro. E esse que é o que deveria acontecer. Tá? Então, por isso que muitos, às vezes, fazem um projeto e trabalham 4 anos. O primeiro ano parece que está indo bem, o segundo ano parece, e depois começa a engatinhar, e dali a pouco ele para com o projeto dele. Ele errou em algum ponto desse. Em algum ponto ficou para trás. Ele não fez os piquetes certinho para as novilhas, ele não plantou o milho para silagem, teve que comprar comida durante meses e meses e meses. Teve um custo mais alto. Ou ele não tratou bem, não deu comida, as vacas parou de produzir a quantidade que precisava produzir para fazer o giro, ele tinha que tirar 5 mil litros, acabou a comida, passou a tirar 3.500. 1.500 que era o lucro dele, foi pro ralo e ele trabalhando no vermelho. E daí as contas vão chegando. E daí você tem que pagar essas contas, os boletos chegam todo mês, né? E daí dentro desse contexto o que a gente fala é assim, não adianta dar o passo maior do que a perna. Vá devagar, mas vá consciente que eu não vou ter prejuízo. A gente faz alguns projetos para propriedades que às vezes tem 50 vacas no leite, daí eu quero confinar a vaca. Daí vai dar dinheiro ou não? Aí você faz um fluxo de caixa em cima para 10 anos, em cima do valor do investimento que você vai fazer, das taxas de juro que você vai pagar e do rebanho que você tem.
Aí você vê, no primeiro ano vai acontecer isso, no segundo isso, no terceiro isso. Vamos fazer? Tem gente que vê, porque não tem capacidade de produção de alimento de silagem de milho, vaca confinada come silagem de milho. Sim. Aí, se você não tem área produtiva suficiente para fazer alimento, vai ter que comprar alimento. Daí começa a fazer as contas, é inviável, não tem. Então, aumenta a tua área de pastagem, compra mais animais, mas melhora a tua área de pastagem, faz uma pista de alimentação maior, mas não confina. Porque se você tiver pasto bom e você tiver uma suplementação no coxo, você vai precisar dar menos volume de silagem, mas ela vai te dar mais leite por causa disso. Daí eu consigo ter um volume maior de vaca e ter uma rentabilidade maior. O senhor comentando ali, doutor, o senhor comentou ali o seguinte, que a pessoa ele deve produzir as suas próprias novilhas, né? Deve fazer a reprodução nas vacas, né? Hoje, qual que é a raça hoje aconselhável hoje se falando em leite? Hoje, se você tiver um terreno plano, bom, com boa pastagem, holandesa é uma das raças que tem a maior capacidade de produção de leite. Aí eu vou dar um exemplo, assim, eu tenho um terreno que é íngreme, cheio de pedra, se eu colocar uma vaca holandesa lá, ela não vai. Aí eu vou ter Jersey, ou eu vou ter Giro-Holanda, ou eu vou ter alguma outra raça. Ou fazer um confinamento dessas vacas holandesas. Com certeza. Se eu tiver, sim, mas se eu tiver alimento. Entendi. Entendeu? O confinamento um pacote. O confinamento tem que ter o alimento, e se você tiver uma área mais plana, você pode ter ela na pastagem e também no confinamento. E também no confinamento. Que ajuda, eu acho que cai um pouco o custo daí Com certeza. Aí o que pode acontecer é você fazer um sistema semi-extensivo, que é isso que a gente comentou. Ela vem ser suplementada no coxo, pós-ordenha, e depois volta para os piquetes de pasto, né? Então isso pode acontecer. Ou eu ter os piquetes, ou ter ela fechada, confinada, mas eu ter os piquetes de pasto para ter as novilhas, para ter menos custo com volumoso de plantar silagem ou fornecer silagem para as novilhas. Essas novilhas, a gente vai, quem vai trabalhar com holandês, ou quem vai trabalhar com a Jersey ou com a Giro-Holanda, né? A disseminação dessas novilhas. O senhor comentou que a gente não pode perder muito prazo para poder estar inseminando. Ela criou, vai entrar no cio, né? Isso. Por exemplo, se eu tenho lá 30 vacas, 20 vacas criando, acho que 20 vacas criando ao mês, colocamos assim, ou 10 vacas criando por mês, né? Tudo bem. Isso daí, toda vez vai ter que vir um veterinário inseminar essas vacas, ou o próprio produtor, se pegar a experiência, consegue inseminar essas vacas, deixando o sêmen lá, ou como é que funciona isso daí? O próprio produtor, ele mesmo insemina. Ah, ele mesmo insemina? Então ele se participa... eu estiver entrando no cio hoje, uma depois da manhã, eu não preciso esquentar a cabeça. Não. Cada pouco, veterinário, entrou no cio. Aí depende do sistema e da vontade do produtor, em resumo. Então, eu já dei cursos de inseminação artificial para grupos de produtores, que não eram grandes, mas eles compraram um botijão em comum. E daí eles tinham o sêmen, e deles, todos eles inseminavam. Tinha uma vaca no cio na propriedade que é tudo próxima, ele pegava o carro, ia lá, pegava o botijão e vinha e inseminava dele. Daí o outro tinha outra vaca no outro dia, ele pegava o botijão e ia lá inseminar. Ou o produtor, quando ele começar a ver que é eficiente, ele mesmo compra um botijão. Esse sêmen, ele é comprado? Ele é comprado. Hoje, quanto que eu pagaria num sêmen hoje de uma vaca holandesa boa, assim, de uma boa genética para leite? Hoje você tem sêmens bons de 30, 35 reais, até de valor menor. E tem de valor maior. Então, você tem sêmens hoje de 250, 300 reais, 350, mas eles são direcionados mais para quem tem uma genética já muito bem apurada, quem faz acasalamento, quem faz transferência de embrião e quer um sêmen mais evoluído, não. Mas um de melhor prova genética. Tá? Entendi. Isso não quer dizer que aquele que eu estou usando de 30 reais não seja bom. E vai ser excepcional dependendo do rebanho que eu tenha. Sabe? Então, ele vai ser melhorador, porque ele tem todas as provas feitas. Ele tem o genótipo dele determinado na característica genética dele. Então, foi feito o DNA, o teste dele de genoma,
E ele passa característica de X, produção de leite, de saúde, de conformação, sabe, característica de glândula mamária. Então, tem uma excelente aptidão leiteira e vai ter a evolução que eu quero nas minhas bezerras e nas minhas novilhas. E para nascer bezerra é uma loteria, digamos assim. A pessoa não sabe, vai ter que esperar. Não tem como eu falar, vou colocar uma bezerra aqui de 20 conto nessa vaca. O que acontece hoje é assim, ó, normalmente as novilhas estão sendo inseminadas com sêmen sexado. Então, mais de 90% desse sêmen nasce fêmea. Então, eu consigo dar um pulo nisso. Mas já no sêmen já consegue fazer... No sêmen eu já tenho uma segmentação... Uma porcentagem maior para fêmea. Para fêmea. Então, a gente chama de sêmen sexado. Então, nas novilhas que tem uma taxa de concepção melhor, que tem menos perda, a gente fala, né, que eu teria menos custo de gasto com sêmen, sim, eu posso comprar um sêmen sexado e inseminar ela 1 ou 2 vezes com sêmen sexado. Depois eu passo para o convencional. Mas aí o percentual de nascimento de fêmeas no rebanho já é maior, sabe? Entendi. Então, isso você já dá um pulo na frente. Aí de vacas, normalmente o pessoal às vezes insemina na primeira inseminação pós-parto da vaca, se ela pariu limpa, tal. Às vezes algumas fazendas inseminam com sexado a primeira e depois entra no convencional. Porque daí eu preciso inseminar e emprenhar ela o mais rápido possível. O convencional é 50%. 50%. Assim. Vai ser possibilidade vai dar sorte. De 50%. Isso. E o pessoal comenta muito, a fêmea vai virar uma bezerra, e se nascer macho? Hoje você tem um apelo muito grande de bem-estar animal, sabe? Então, as propriedades têm um sistema. Algumas criam os seus bezerros, junto com as suas bezerras, e depois terminam eles no confinamento para comercializar. Isso é um perfil. E tem gente que pega em relação à doação, sabe? Então, hoje, o que a gente vê do apelo... Caiu muito a taxa, então, de abatimento dos bezerros, macho? Vem caindo, vem caindo. E é um apelo de bem-estar animal e, na minha concepção, nós vamos chegar num determinado período da evolução que nós não vamos mais abater os machos. Que vai zerar isso daí. Isso, tá? Tá, eu devo fazer essa pergunta o seguinte, não tem como eu pegar uma vaca holandesa e fazer um sêmen para mim poder tirar um bezerro de corte? Tem. Hã? Tem, com certeza. Só que daí um exemplo, o meu foco é qual? Já peguei. É leite. Então, eu tenho que trabalhar geneticamente com o leite. Você tem que apostar na bezerra. Isso. Daí um exemplo, assim, o que acontece hoje? Eu tenho 40 vacas holandesas, mas tem 5 ou 6 que são cruzadas. E eu não quero criar fêmeas, tirar ou ter o custo de alimentação das fêmeas cruzadas para o meu rebanho holandês. Aí eu insemino de gado de corte. E o que cair no chão vai ter a desmama lá depois, tradicional, e vai ser para comercialização para o pessoal terminar a criar no pasto ou confinar o gado cruzado. Então, ele tem uma boa resposta em ganho de peso. Então, eu morei na Itália 2 anos, né? Eu trabalhei lá tanto com hortifruti e também eu ajudava a cuidar de vitelo. O vitelo. E lá o foco era o bezerro para corte, entendeu? Sim. Então, ia lá na Alemanha, o pessoal andava ali na Espanha, né? E daí já tinha os criadores que criavam os bezerrinhos só para corte, mas deixava aqueles bezerrinhos, tosava eles, deixava bonito para o comprador chegar e bater o olho e levar o bezerro. Já focava o bezerro de corte, porque o objetivo mesmo era o corte. Uhum. Vamos para mais... Renan, deixa eu falar um pouquinho do portal souagro.net, né? Souagro.net é o nosso portal de notícia da roça. Você quer ficar bem informado hoje sobre notícia? Né? Souagro.net. Lá você vai ter todas as notícias voltado ao campo. Quer saber da temperatura, previsão do tempo? E lá a previsão do tempo é diária. Quero saber quanto que vai estar a soja, né? No Paraná, no Mato Grosso. Lá você vai ter o teu preço atualizado, né? Mas eu quero saber o preço do leite também. Lá você vai ter o preço do leite, né? Então, para evitar irregularidades em estoque, Conab programa fiscalizações. Para evitar irregularidade. Olha só, vamos fiscalizar, né? O Show Rural Novidade,
novidades em capinas para a produção bovina serão apresentados pela Embrapa. Capins? Ah, não. Novidades em capins. Olha aqui a nossa área aqui. Isso conta muito? Conta bastante. Hã? Conta bastante. Pô, mas tem diferença, assim? Se a vaca comer um capim e comer o outro... A capacidade de produção pode ser diferente dependendo do nível de proteína desse capim, geneticamente. Então, se eu tiver um tipo de braquiário, eu tiver um tipo de grama, independente dele ser bem adubado ou não, ele vai ser bom. Mas, ainda assim, eu tenho gramíneas que vão ter uma capacidade de produção de proteína maior e vai refletir no aumento do volume de leite melhor do que daquela outra que... Por isso que é bom o produtor não parar no tempo, né? Não pode isso parar aqui, no tempo. Talvez na mesma área que ele tem ali de 3 alqueires de pastagem, se ele muda um pouco para capim, né? Ele já começa a aumentar a produtividade na mesma área. Com a mesma área, com um investimento que ele acha que é custo, mas não é. E às vezes ele vai ter 1, 2, 3 litros a mais de média do rebanho inteiro. Isso aí vai dar lucro para ele. Então, hoje, o que eu visualizo é que a gente precisa ter investimento. E não... BMG Consultoria, essa é a empresa do qual o senhor faz parte? Isso. É? Isso, BM Consultoria. Só vaca de leite? Só vaca de leite. Tem alguma coisa de gado de corte, mas... Hoje, digamos assim, a maior vaca... A maior não, né? Com mais produção de leite. Hoje, qual foi o limite assim, que o senhor pegou hoje? A gente pega dentro das fazendas com a suplementação. A maior, depois não vamos falar da menor, senão o pessoal vai achar basear tudo para maior. Não, 78 litros. 78 litros. Mas e quantas vezes ordenha uma vaca dessa aí ao dia? 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes ordenhadas com de manhã 78 cedo? litros. De manhã cedo, de meio-dia, perto do meio-dia, né? São 3 turnos. Então, o primeiro começa entre 4h40, 4h50, dependendo da fazenda e dependendo do volume de vacas que tem. O segundo vai começar perto do meio-dia e meio, e daí o terceiro vai começar perto das 8 horas da noite. Tá? Então, são 3 grupos distintos de ordenhadores também, pensando no bem-estar do funcionário. Do funcionário também. Para não sobrecarregar. Então, aí, empresas que são bem organizadas têm a troca de turno. Isso aí. Tem uma troca de turno ali para o funcionário estar atendendo bem o animal e estar produzindo. E a gente visualiza assim, ó, quem é que executa isso? Tudo que a gente fala tecnicamente ou prescreve tecnicamente, quem faz a ação é o produtor ou o colaborador dele. Então, é ele que vai definir o resultado. Então, se o produtor abraçar a ideia e executar e fizer, se é mão de obra familiar, vai acontecer o resultado positivo. Se ele tem um colaborador e esse colaborador abraçar a ideia e eu conseguir mostrar para ele didaticamente que vai ser melhor ele tratar bem as vacas, alimentar bem as vacas, porque elas vão ter menos doença, ele vai ter... vai mais cedo para casa, ele não vai precisar ficar tratando vaca que ficou doente porque está com problema nutricional ou porque tem baixa de imunidade. Se ele fez o preventivo tudo certinho, ele vai para casa mais cedo também. Isso aí. Então, a gente tem que entender que a gente precisa das pessoas. As pessoas são as chaves importantes dentro das propriedades. Dentro desse projeto. Isso aí. Tá. Uma vaca de 78 litros. Mas o ideal hoje para a gente ter lucro com a vaca holandesa, né, a gente conseguindo produzir a nossa silagem e fazer esse giro ali, aquele projeto para 10 anos, qual que seria digamos assim, o ideal para a pessoa falar assim, ó, eu tendo essa quantidade de vaca me produzindo 30 ou 40 litros, né, por dia, eu não vou fechar no vermelho se eu tocar meu projeto certinho. Qual que seria o ideal? O ideal seria se eu tenho capacidade de produção de alimento... Sim, isso mesmo. É por isso que eu estou falando. Se eu tenho capacidade de produzir para 10 vacas, mas eu tenho... Porque eu cuidar de 10 vaquinhas que não dá leite, eu cuidar de 10 vacas que dá leite, o tempo é o mesmo. Você entendeu? Mas, por exemplo, eu, Magrão, vou ter 20 vacas de leite, né? E eu tenho a capacidade lá de 3 alqueires para produzir, ou 3 ou 4 alqueires para poder fazer a produção de alimento para essas vacas, né? Sim. Qual seria o ideal de leite para mim adquirir essas vacas? Elas deveriam estar dando, se fosse no sistema semi-extensivo, no mínimo seus 25 a 26 litros por dia.
25 a 26 litros por dia. De média. Então, média. eu vou ter vacas mais frescas de leite que vão estar produzindo 30 litros. E eu vou ter vacas mais velhas de leite, mas que vão secar daqui a 40, 50 dias, fisiologicamente normal, porque estão prenhas, que vão estar dando 10, 12, 15 litros. Então, aí eu a coloquei média na balança, deveria ser isso aí. deu a minha média isso. de 25 litros, uma pela outra. Isso. Se eu fosse confinar as vacas, teria que ser no mínimo 30 litros. E hoje, num projeto do senhor de consultoria, e o senhor me apresentasse um projeto assim, de 25 litros de leite por cabeça, um exemplo, né, por vaca ali, dessas 20 vacas minhas, quantos litros desse de volta essa vaca ia comer? Você entendeu? Para mim poder manter a roda rodando, você entendeu? Entendi. Nós estamos em 5 empurrando a pampinha. Em 5 vai indo, a pampinha vai. Se saiu a pampinha já vai parar, entendeu? Entendi. Então, para mim manter o meu negócio andando, quanto que eu tenho, não é quanto que assim, é o prejuízo que minha vaca vai comer demais. Quantos litros praticamente, o senhor entendeu, né? Quantos litros eu tenho que estar colocando na boca dela de volta para me fazer o meu negócio andar? Vou exemplificar uma situação. O lote, que fica mais prático e mais fácil. Um exemplo de visualização. Se eu tiver um lote de vacas que é confinado, o lote que mais come normalmente é o lote 1. E é o que mais me dá lucro. Porque ele produz mais. A dieta base é um valor. Aí, se eu der 1 quilo a mais de ração para aquela vaca que produz mais, ela vai me dar 2 litros a mais de leite. Eu saí desse custo, que seria o pesado, para diluir um volume maior de leite com custo menor e mais rápido. Isso que deveria acontecer. Mas eu diria assim, ó, dentro desse princípio, essa vaca vai gastar dependendo do sistema e do regime, 55% a 60% vai ser com alimentação do que ela vai estar produzindo. 55% a 60% do custo vai voltar para ela de novo. Vai ser de alimentação que eu vou gastar com ela. Se eu tiver... Tá? Vamos lá. Se o meu cheque do leite for 10 conto, né? 6 mil reais vai para alimentação da alimentação vaca. É isso dela. aí, né? Entendendo bem, né? É isso aí. Então, quer dizer que o meu cheque do leite não foi tudo ainda. Sobrou um pouquinho. Isso. Né? Aí eu tenho que fazer a conta da mão de obra, da energia elétrica, do combustível, tá? Sim. Então, mas ela é rentável. Porque a gente acompanha fazendas que a média é 25, 26, e tem um volume de suplementação de comida no coxo e vai a pasto. E financeiramente ela é saudável, sabe? Virei referência no leite. Estou com uma produção boa. Ruim, eu vou gastar talvez 10, 11 litros para fazer o mesmo quilo. Então, desse benefício, as empresas estão se conscientizando e passando para o produtor que traz esses 8 litros para produzir 1 quilo. Isso. Daí você vai ter algumas indústrias pagam por qualidade de leite e pelo volume de leite, porque daí vai diluir o custo do frete. Entre você ir pegar lá 30 litros e você pegar 200 litros, eu diluí mais esse custo do frete. Então, dentro desse contexto, eu tenho um benefício. Tem uma pergunta aí para nós, ô Renan? Diga lá para nós. Bom, eu queria saber, você falou que uma vaca de leite pode chegar até 18 mil reais, certo? Tipo, um boi. Um boi, quando ele nasce, creio eu que ele vale menos que uma vaca de leite, se o objetivo for ter uma vaca de leite. Essa diferença de valor, quanto que um boi pode chegar em média se o objetivo for ter uma vaca de leite e acabar vindo um boi? Se eu for revender esse boizinho, quanto que eu posso pegar nele? Esse boi que você vai revender depende da política e do mercado que você está na tua região. Então, vou dar um exemplo assim. Tem gente que vende os bezerros machos por R$50 para pagar a dose do sêmen. Se a gente for contabilizar, se ele caiu no chão, quer dizer, pariu, nasceu, eu desinfetei o umbigo com iodo, eu dei os 2 litros de colostro na primeira hora de vida e dei mais 2 até a 6ª hora de vida, ele vai ter um custo relativamente pequeno. Se tiver alguém que pegue ele por R$50, top. É a dose de sêmen que eu gastei, um pouquinho mais dos litros de colostro que eu dei e da aplicação do umbigo. E fechou o brick. Agora,
Se eu for alongando ele, e ele tem 60 dias, se eu der 4 litros de leite por dia, por 60 dias, Pra o custo é sustentar diferente. E daí ele vai estar comendo ração, talvez eu dou um pouquinho de ração, algum concentrado, daí eu tenho que colocar isso na conta. Se eu for pensar nisso para frente, vai ser como se fosse um bezerro de desmama, só que eles não vão pagar igual um bezerro cruzado, né? Então vão pagar muito menos do que isso. Então quanto mais cedo eu conseguir doar, vender ou comercializar esse bezerro, maior vai ser, talvez, menor vai ser o meu prejuízo. O senhor tem algum exemplo de um projeto que o senhor chegou, a pessoa chamou lá, né? Chamou, ô Fernando, faz favor, né? Vem aqui na minha propriedade que eu estou com um problema sério. Eu estou pensando em parar. Não estou pensando em parar porque não estou conseguindo dar a volta. Durante todo esse tempo, entendeu? Se o senhor teve algum exemplo da pessoa disposta a parar porque não estava conseguindo dar a volta, e o senhor chegar a implantar um projeto, mostrar o projeto, onde que ele estava errando, e essa pessoa voltou de novo a andar, e hoje o senhor vai falar assim, não, aquela pessoa é sucesso, e estava no fundo do poço. Tem algum exemplo assim? Tem. Tem? Tem uma fazenda bem marcante que a gente começou a acompanhar, e daí a exposição da dona da fazenda foi essa. Você é a minha última esperança. Se não der certo, eu vou acabar com a atividade. Sabe? Então tu jogou na parede mesmo, Jogou. né? Daí nós tínhamos 40 vacas na ordenha com 16 litros de média. Hoje nós estamos... Daí foi diagnosticado que ela tinha problema reprodutivo, que ela tinha problema de alimentação. Foi todo feito um trabalho em relação a isso. Então acelerou técnico, usando tecnologias que ela não utilizava para a gente conseguir ter uma taxa de concepção maior e esses animais ficarem mais rapidamente prenhos, para daí parirem novamente e terem um pico de leite e aumentar a média de produção de leite para pagar a conta. Da mesma maneira que nós começamos a criar muito bem as bezerras e as novilhas. Eles liberavam as novilhas para serem cobertas ou inseminadas com 18 meses. Hoje eles liberam com 12. 6 meses a menos? Isso. 6 meses, daí você faz a conta para o produtor para ele entender qual que é o investimento. 6 meses a tua novilha dá 20 litros por dia. Quantos litros de leite ela deixou de dar em 6 meses? Ou ela deu a mais em 6 meses. Com certeza o investimento você vai fazer nela, tratando ela melhor, dando ração, suplementando ela para ela ficar pronta mais cedo, vai te dar um monte de dinheiro. Tipo assim, 3 meses de lucro dentro desses 6 meses ele vai ser garantido. Ele vai ser garantido. E essa fazenda, hoje, até fiz o relatório no final do ano agora, porque a gente fecha em dezembro, que é o pior período para a vaca de leite a pasto, porque é mais quente, ela come menos, tem estresse térmico. Mas era 16 litros de média, agora estamos com 26 litros de média, com 57 vacas. E o rebanho crescendo. E o produtor investiu. Já colocou ventilador para melhorar o bem-estar do animal, já colocou aspersor para molhar as vacas, e nisso já deu 2 litros a mais. Porque elas comeram mais, estão mais frescas, e reverteu em produção de leite. Reverteu em emprenhar mais a vaca, em ela estar mais saudável. Então, tem vários exemplos nesse perfil aí que a gente acompanha. Como tem propriedades que, daí, de repente, o produtor ele não se motiva muito e ele não dá muita abertura. Ele sai fora do projeto. Isso. E daí, por opção dele. Você mostra a linha e é ele que tem que querer fazer. Não adianta. Tem um projeto que dá certo, a pessoa quer implantar, implanta, vai dar certo. Se não quiser implantar daquele jeito, é óbvio que vai dar errado. Isso. Aí depende das pessoas, que é o que a gente falou, do dono ou dos colaboradores. Se eu não conseguir mostrar a realidade para ele e ser o convincente didaticamente com ele para mostrar o que ele precisa fazer. Isso é importante, né, Fernando, que é em todas as áreas, né? Eu vejo até na produção de soja também, variedades que produzem mais, é difícil, às vezes, máquinas que desperdiçam menos na hora de colher, colhe 2 linhas a mais, joga menos soja fora, e tudo vai trazendo, tudo vai mudando para trazer, né? A evolução. É custo-benefício para o bolso do produtor, né? Isso é muito bom, a gente está participando dessas tecnologias.
Pessoal, vai deixando o seu like, ele vai dando o seu comentário para nós. Obrigado mesmo por estar acompanhando. Lembrando bem que se você quiser comprar no site do Ramos Hidropônico, enquanto o Fernando tomou água ali, né? Nós vamos falando aqui do Ramos Hidropônico. Eu quero comprar lá, Magrão, defensivos, quero comprar semente. Quero comprar semente de cebolinha, de alface, de coentro, de couve, de rúcula, de salsa, manjericão. Tem lá também. Substratos, né? Vamos ali, compramos substrato lá também. Temos ali curso do Ramos, categoria de equipamento, embalagem, filmes e telas, bandejas também, olha lá. Bancadas para hidroponia, sistema de Venturi, Ramos Hobby. Olha, a pessoa encontra bastante coisa ali se você quiser montar uma horta em casa também, olha. Quero montar uma hidroponia. Entra ali no site do ramoshidropônico.com. Precisou dar alimento para sua planta? Temos ali também a Plantipar Fertilizantes, é parceiro do Magrão aqui também, do podcast do Magrão. Quero dar... Minhas mudas estão fraquinhas, né? Tem adubação para muda. Eu quero adubação para rúcula, que a rúcula se alimenta, todas as plantas se alimentam praticamente uma diferente da outra, né? Então, eu acredito que os animais também, a vaca de leite mais... Ou a comida é pareia lá. O novilho é um tipo de trato, a vaca, na hora que está dando leite, é outro tipo de comida, coloca alguma coisa a mais, algum sal, algum nutriente a mais, ou não? É pareio? Não. Você tem uma diferenciação por categoria. Também tem? Por capacidade de produção também. É bem evidente. Tem um cardápio? Tem o cardápio. Então e tem que seguir o cardápio. Então é igual as plantas também, as plantas se alimentam diferente da outra. E a Plantipar tem essa facilidade com tecnologia de desenvolver os nutrientes, né, para cada tipo de planta. Novidade daqui a uns dias, eu acredito que está pronto já. É para as orquídeas, a mulherada gosta de orquídea. O que eu dou de comida para minha orquídea? Aguarda aí que nós vamos mostrar para você o que é alimento para orquídea, né? Você vai entrar lá no plantipar.com.br e vai comprar o seu adubo. Viveiro Verona nem se fala, né? Comprou semente de qualidade e produziu muda de qualidade para nós. Viveiro Verona colocou uma estrutura nova lá agora, bem ventilada, para dar o bem-estar para as mudas, hein? Colocou o cara dá para pular de paraquedas dentro da estrutura que ele colocou lá agora. Estrutura bem ventilada, bem boa mesmo, né? Mas eu quero comprar mudas do Verona, né? Facebook, Viveiro Verona. Tem um WhatsApp lá do engenheiro, né? Ele é engenheiro agrônomo também e é um profissional na área aí de mudas. Pode comprar que o Magrão garante para você. Certo, então, pessoal? Deixou nós ver aqui sobre as nossas vacas de leite, né? Temos aqui, nós já falamos da quantidade. Eu paguei 15 mil numa vaca. Ela me deu 4 lactações. 4 lactações. Essas 4 lactações vai 4 anos ou vem um período menos de 4 anos? Você faz um exemplo. O ciclo reprodutivo dela, que seria o ideal, né? Você nasceu a bezerra, criou ela bem, emprenhou ela com 12, 13, 14 meses, que seria o ideal. Sim, o ideal. Ela vai parir com seus 23, 22, 23 meses. No que ela parir, vai ter seu pico de leite. Com 23 eu tenho uma cria. Isso. Daí ela vai ter seu pico de leite. De quanto tempo? Isso vai ser aproximadamente uns 70 dias. Daí eu já vou inseminar ela novamente. Ela vai ter mais 9 meses de gestação. Vai ter um período entre isso de 60 dias de secagem e depois ela vai criar de novo. Temos uns 35 meses. 35 meses deu 2 crias. Isso. Vai lá. Aí, continua. O mesmo ciclo fisiológico, que seria o ideal. 2, 3 meses 2, 3 meses de leite. E tiro o leite, vou emprenhar fazer ela. que nem nós da roça fala, entrou no cio. Entrou no cio. Foi bem lá, na roça mesmo, tá barulhando. Tá barulhando, é verdade. Barulhou. Daí você vai fazer a inseminação, vai ter o mesmo período, 9 meses de gestação. Depois ela vai parir, vai ter seus picos. Então vai ter... deixa eu me perder. Nós estávamos com 35, mais 12 praticamente, né? Mais 12, nós vamos para 35, 47 meses. Vai ter uns 70 e poucos meses com ela sendo... 47, mas vai para uns 60 meses mais ou menos. 60 e poucos meses. Então, esses 60 meses aí, depois eu
a gente fala descartar, né? A gente tira ela do rebanho e vai para corte daí. Isso aí. Tá? Aí depende muito de vaca para vaca e depende muito de linhas de pensamento. Então, se você for, um exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de descarte é alta e rápida. Se você for para a Europa, a taxa de descarte é mais lenta e baixa. Então, eu quero Utiliza mais o animal? Isso, eu quero ter mais longevidade do animal. E para ter longevidade, eu tenho que ter bem-estar animal, nutrir bem esse animal. Então, eu fui numa feira lá na Itália, no tempo que eu estava lá, isso daí há 15, 16 anos atrás. Meu Deus do céu, a hora que eu vi aqueles tamanhos de vaca lá, a cabeça da vaca parece que era quase maior que um magrão. Só a cabeça da vaca, né? As estruturas tô te falando. Enormes, né? Umas vaconas compridas lá e tudo mais. E o pessoal limpa a vaca daqui, dá banho daqui, escova a vaca daqui na exposição, né? Isso. Hoje o que você vê é que esse perfil de vaca é de exposição. Eles começaram a ter uma alteração no tamanho dos animais a nível comercial, que eu falo que comercial, assim, rebanho de produção de leite. Essa vaca, quando ela é talvez de uma estrutura maior, a cama dela, o espaço que ela ocupa é maior, ela tem um volume de injeção de comida maior, e hoje, geneticamente, você tem vacas que, se você olhar no rebanho, tá dando 60 litros, você olha para a vaca e fala, essa vaca dá 60 litros, 40 litros, e você olha ela da mesma estrutura das outras, sabe? Então, geneticamente, você vem melhorando geneticamente a capacidade de produção, e não necessariamente o animal precisa ser maior para ter esse volume de produção. Qual a experiência que o senhor tem? Qual é o problema maior de perca de animais? Perca não é de morte de animais, entendeu? Eu estou com o meu animal lá dando 40 litros e qual doença que vai me afetar na minha produção de leite hoje? O que mais acontece assim no ramo leiteiro ali? Tá, hoje você tem algumas complicações, mas eu diria que mastite é uma das doenças que acomete rebanhos, dependendo do manejo que eu tenha, do local onde ela fica e do sistema de ordenha, que pode me comprometer o rebanho. Mas o mastite, ele dá por quê? Ele dá... O que ele é? Ele é um fungo, uma bactéria, uma doença? Tem vários agentes, mas é uma infecção interna de glândula mamária. Isso pode ser por fungo, pode ser por bactéria, pode ser por bactéria ambiental contagiosa. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho minha vaca, nessa semana passada, choveu um monte, né? Tinha bastante barro. Então, as vacas saem e deitam no barro. Então, eu tenho mais exposição a sujeira ou bactérias na ponta do teto. E eu tenho mais chance, se eu não fiz o manejo correto da ordenha, de ter mais essa penetração. Essa penetração da bactéria vai subir a glândula mamária e no alvéolo mamário provocar uma inflamação e uma infecção. E essa inflamação, depois, ela drena. Ela cai por gravidade. Daí eu vou tirar os 3 primeiros jatos e ela vai ter grumo. E o grumo é a mastite. Tá? Então, um exemplo, é um processo inflamatório que deu em glândula mamária, mas está envolvido com manejo de ambiente e com manejo de cama de confinamento, caso essa vaca seja confinada. Tá? Esse é um dos pontos. E o outro é reprodução. Mas eu percebi que está com uma leve infecção em um teto, no 2 tetos ali, no úbero da vaca ali. Tá. Se eu tomar um procedimento rápido, eu consigo salvar o úbero dessa vaca ali para continuar dando a mesma quantidade de leite? Consigo. Ou entrou a bactéria ali e não tem mais solução? Não, depende do perfil da bactéria. Se ela é ambiental ou contagiosa, até nem vou usar antibiótico, sabe? Se ela é ambiental, não uso nem antibiótico. Eu uso um anti-inflamatório e esse animal vai produzir uma resposta imunológica frente aos agentes que estão causando essa inflamação e vai fazer uma autocura. Eu não vou nem usar antibiótico para essa vaca. E ela, daqui 2, 3 dias, talvez você vai lá e ela está normal, está perfeita. Então, a gente começou a padronizar qual a vaca que eu vou tratar. Então, a gente coleta leite desse processo inflamatório, faz a cultura, identifica o agente, e em cima do agente eu vou usar qual o tratamento.
Ah, então tem como fazer essa identificação antes? Tem como fazer. Para você não estar judiando o animal também, né? Colocando Não. um tratamento pesado nele. E daí entra naquele perfil de bem-estar animal, de uso de antibiótico indiscriminadamente, tá? Para depois não ter resistência para quem está consumindo o produto. Então, simplesmente, eu vou usar antibiótico ou não? Beleza, então vamos coletar o leite que tem a inflamação, vamos fazer a cultura, em 24 horas eu tenho a resposta, eu uso antibiótico? Não, só vou fazer um anti-inflamatório que a bactéria, se eu usar ou não antibiótico, não muda nada. E vai ter uma evolução fisiologicamente normal dessa glândula mamária pelo sistema imunológico da vaca. E se aplica na vaca ou aplica no seio? No seio? Aplica na teta dela lá? Daí, tem parenteral, que a gente fala, que é intramuscular, a aplicação com antibiótico injetável. Ali o André é um veterinário nosso, está fazendo casco, né? Então faz casqueamento também das vacas. Tem que fazer isso também? Tem que fazer. Então, ali ele faz um casqueamento curativo ou preventivo. Essa é uma das complicações, fora a mastite, que também causam problemas de descarte ou de comprometimento em produção de vaca. Por quê? Porque uma vaca que tem problema de casco ou lesão de unha, porque ela andou num terreno que estava com pedra ou alguma coisa nesse sentido, ela sente dor. Se ela sentir dor, ela come menos. E daí ela libera um hormônio que é cortisol, daí ela emprenha menos. Então, se eu tenho que fazer esse casqueamento preventivo e o curativo, para tratar logo essa vaca, para ela ficar boa da enfermidade. Isso é a mesma coisa que a gente tem a unha encravada. Daí, cresceu torta, daí se eu não for num podólogo, eu não cortar a unha corretamente, vai sentir dor e vai me incomodar aqui. A mesma coisa para a vaca. Só que eu tenho como fazer um tratamento preventivo. Então, eu faço um toalete ou casqueamento das vacas para ter uma posição correta de casco no chão, para mim ter menos problema de vaca mancando. Então, tudo isso é prevenção. É investimento em prevenção. Para não ter problema mais grave com os animais. Não, Qual é o nome desse... André. André? É. Mandar um abraço pro André ali. O André velho tá esse aí é um cuera. Fica mesmo, rodando o dia inteiro fazendo casco. Como tem os nossos veterinários, hoje somos em 5. Então, sempre saímos para fazer reprodução com ultrassonografia nas vacas, nutrição. Bruno Garcia, boa live, Magão. Obrigado, Bruno Garcia. Não veio... Renan, não tem uns abraços para nós lá hoje? Temos sim. Hã? Manda uns abraços pro pessoal que está acompanhando nós lá, ué. A gente tem abraço do Daniel Marcondes, do Eliezer Jesus, Stephanie Gomes, boa noite, Magrão. Ivone Aparecida Carvalho, boa noite. Neuza Carvalho, boa noite, Magrão. Um abraço. Neuza Carvalho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, obrigado, Leonardo Tokarski, boa noite. Emilton Maciel, boa noite, Botucatu, São Paulo. Lorival Gomes, boa noite, Magrão. Lorival de Barroso, Minas. Abraço para Barroso, Minas. Reinaldo Weber, opa, Magrão, boa noite. A Cláudia Cardoso está aplaudindo, falando que o programa está muito bom. Edmilson Rodrigues tá mandando oi para você também. Oi, Edmilson. Marlene Missão, boa noite, Magrão. Aqui é a Marlene Aparecida, de Goiânia. Goiânia, o pessoal pega em peso aí. O pessoal aí, obrigado aí por o Brasil inteiro acompanhando nós ali, né? O nosso trabalho, que é voltado ao homem do campo, né? Doutor, eu espero que nós contribuímos bem aí pro pessoal aí na casa, né? Um conhecimento muito, muito bom. Fica então aí, pessoal, essa dica, né, para você que acompanhou nós até agora, né? Vaca, ela não dá leite, você tem que tirar o leite dela, né? Tem que tirar o leite dela. Porém, se você fizer um projeto bem feito, você vai tirar o leite e vai te dar lucro, né? Porque muitas vezes é que nem eu falo, pessoal, eu fico como eu sou bicho da roça. Às vezes eu vejo sempre isso não dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro, aquele outro não dá dinheiro, que nem eu comentei no início, né? Você tem uma mecânica mal montada, mal administrada, não vai dar dinheiro. Onde você não tem nem um copinho de café para o teu cliente, não tem nem uma aguinha para o teu cliente ali, não tem nem uma sala para o teu cliente estar esperando, né, vir buscar ele novamente, né? Porque, Magrão, mas você está falando mal da minha mecânica? Eu não estou falando mal da sua mecânica. Eu quero que você cresça. São dicas para você poder crescer.
para você se dar bem, que são dicas que para a gente estar atualizado ali no dia a dia, né? Às vezes, eu até ia comentar com o senhor agora, né? Foi até bom a gente voltar no papo de novo. Tem como, né, fazer, porque quando eles fazem os piquetes, ou onde vai tirar o leite, ou perto da baia das vacas, não é para cavalo é baia, mas para barracão ali onde fica as vacas, né? De repente vira aquela lama, aquele barrão. Existe projeto para estar minimizando essa situação? Hoje, se a pessoa for falar assim, não, eu quero implantar um projeto que eu quero ver limpo isso daqui, tem esse... Tem sim. Tanto que você tem que fazer corredores distintos, e não só um corredor, às vezes 2 ou 3 corredores. Tem que ter sombreamento. Então, você tem um projeto de sombreamento. A minha vaca fica no pasto. Mas, quando ela fica no pasto, só tem uma árvore. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, eu tenho que fazer linhas de plantios de árvores que projetem a sombra conforme o período do dia, para mim ter esse ambiente onde elas ficam mais secos. E os trajetos são importantes em relação a isso. Então, eu tenho que planejar o escoamento da água. Não posso ter um deslocamento só, um trajeto de deslocamento. Tenha uma outra opção para quando esse aqui comprometer, eu ter tempo de mexer com ele e reverter ele para ela estar usando o outro. Aquela estrada para arrumar aquela estrada. Senão dali a pouco vira aquela valeta, você só vê só as costas da vaca passando. Isso aí. E daí eu vou ter mastite. Porque vai ter um monte de barro, ela vai caminhando, vai jogando aquele barro no Se você ubre. tivesse feito 2, 3 passeios para elas, né? Ela estaria caminhando tranquilo, no planinho, e você estava lá arrumando a outra estrada. Isso aí. E além do sombreamento, o mais importante que eu vejo é do sombreamento. Projetos de sombreamento. Para o animal estar sempre... bem distribuído em vários locais do piquete, com sombras, e não só num lugar com sombra. Entendi. Tem uma árvore com sombra, pode ser verão ou inverno, vai ter barro, não tem o que fazer. Chuva ou seca, vai ter barro, porque essa vaca vai só embaixo dessa sombra, vai ficar de pé, urinar e estercar. E hoje o pessoal implanta aquela... lá na Itália, lá nós falava vasca, né? Que é onde fazia o biodigestor, né? Biodigestor? Tem. Hoje tem projetos, até a gente está acompanhando alguns, de biodigestor, de separação de sólidos. Aí parte desses sólidos vão ser armazenados dos dejetos. Então, eu tenho um confinamento, ou tenho pista de trato. Eu faço a separação do que é líquido do sólido. O sólido daí vai ser compostado para depois ser usado na agricultura. O que é líquido vai para um tanque reservatório que tem aquela a lona, que é o biodigestor, que vai gerar energia, e o excedente disso sai para depois eu utilizar em fertirrigação na agricultura ou nas pastagens. Então, eu faço uma sustentabilidade disso, gero energia e economizo com adubo. Porque aonde que está indo fora ali sem a pessoa perceber. Se ele fizer um investimento, ele monta um projeto até para voltar para suas pastagens de novo. Está adubando a própria sua pastagem. Isso aí. E economizando em relação a isso. Ou no seu milho para fazer a silagem. Uma silagem de melhor qualidade sem ter um custo tão alto com adubação. É bem importante isso, e os projetos sustentáveis estão seguindo essa linha de pensamento. Eu não quero ter o biodigestor porque eu tenho placa solar. Beleza, mas ele está ocupando melhor os dejetos em relação às adubações e economizando com isso... e mantendo o local mais limpo também, né, doutor? Meio ambiente. Mantendo o meio ambiente, até mesmo o local de trabalho, porque ele vai dar um escoamento... Com certeza. Não fica aquele barrão para cá e barro para lá e tola a volta daqui, cai por cima e correndo. Cadê a comadre? Está lá atolada no meio do barro lá. Né? Vou ajudar ela a sair. Lá. Se ela não perder as botas. O compadre vai demorar a chegar ao café. Onde você estava, compadre? Estava lá correndo atrás daquela vaca no meio do barro. Aquela desgramenta, que nem o outro fala, fica brava ainda com a vaca. Hein? Isso aí. Tem coisa que a vaca tem culpa, né? A vaca... Esse é o perfil de planejamento. É o resumo de tudo. Né? Então, planejamento envolve bem-estar das pessoas, e bem-estar do animal e meio ambiente. Tudo aspecto social tem que estar junto.
E daí você tem sustentabilidade. Dá até me deu, quando o senhor falou assim, dessa organização, me deu até vontade de eu lá tirar um leite das vacas agora. Legal. Com a bota ali não suja muito, e vamos tirar o leite embaixo do barracão. Quando eu ia tirar leite, eu acho que subia mais leite para cima, para o lado da teta da vaca, do que para baixo. Depois veio as ordenhas, né? Hoje você tem perfis de ordenhas muito evoluídas, né? Então, a gente acompanha fazendas hoje que tem até robô que tira um leite, a vaca vai lá para o robô e ela é ordenhada, né? Então, o próprio robô faz a higienização, limpeza das tetas, acopla as teteiras, faz a ordenha, higieniza as tetas no pós-ordenha e ela sai para ir para o coxo da alimentação. Tudo automático. Tudo automático. Tá. Então, é a tecnologia para mais de metro, né? Isso. Doutor, eu tenho certeza que para frente a gente vai bater mais um papo, porque o papo tem bastante coisa aí, vai surgir muitas perguntas, né? A gente vai deixar arquivado e mais para frente a gente vai chamar. A gente podemos até visitar um projeto do senhor aí para frente aí. Ficaria feliz. Tá apresentando aqui com imagem mesmo, né? Esses projetos para frente. Diga lá, Renan. O Adércio Moraes perguntou aqui para o Fernando. Magrão, pergunta para o Fernando qual seria a melhor raça para produção de leite no Nordeste. Pegou aí, né, Fernando? A bola é contigo agora. Eu sou produtor de alface. Se a gente for pensar, a região do Nordeste, depende do que eu tenho. Depende do relevo, não. Depende do que eu consigo produzir de comida. Lá está produzindo tudo. Está produzindo tudo. Lá está produzindo soja, lá está produzindo milho, então, estão produzindo muito bem. Se eu fosse pensar um exemplo, eu estou no Nordeste, posso ter uma criação extensiva, ou semi-extensiva, utilizaria animal cruzado. Ou girolanda, ou Jersey puro. Ou porém, cruzado, de genética boa, né? De genética boa, para ter capacidade de produção. Posso usar Jersey Holanda, que é um cruzamento também que pega a rusticidade do Jersey e puxa um pouco mais de produção de leite da holandesa. Se eu tivesse condição de investimento, faria um freestyle com vacas holandesas. Ou um compost bar com vacas holandesas. Só que dentro desse perfil entra o planejamento de fluxo de caixa. Então, eu tenho os animais ou não? Eu vou começar o projeto. Se eu for fazer um projeto e eu vou começar ele, eu tenho que ver as margens de financiamento que eu vou ter dentro desse princípio, porque eu vou ter que comprar os animais também, e aí eu não posso dar um passo maior do que a perna. Não pode ficar sem um caixa. Não pode ficar sem um então, caixa. Dependendo, eu não vou fazer um confinamento, mas eu vou fazer uma pista de trato, que eu consiga dar conforto para esses animais e vou comprar os animais. Quando eu tiver o volume maior de animais que isso gerou capital de giro e eu consigo ter barganha melhor de financiamento e de evolução, daí talvez eu dou um passo para frente. Mas isso que eu pensaria. De momento seria isso. As vacas seria hoje, se ele fosse fazer no calorzão lá, seria uma Jersey ou uma girolanda. Isso aí. Uma dessas duas. Tá respondido ali, então. Pessoal, eu agradeço vocês todos também por estar acompanhando o nosso trabalho até agora. Fico muito feliz e, eu aprendi muito, entendeu? Graças a Deus, foi um bom aprendizado aí. E até mesmo que com esses podcasts nossos ajudam, que de repente você está com um plano, não coloca você no buraco, né? Não coloca você no buraco e tira você do buraco, ou você vai montar um projeto bem montado. Doutor Fernando, eu fico muito, muito grato mesmo, né? E eu acredito que todo mundo ficou muito feliz com a participação e esse compartilhamento com nós, né? Desse conhecimento, desse longo tempo de profissão do senhor aí, né? Eu deixo aqui meu abraço também a todos os médicos veterinários, todos os profissionais da área de gado ali, o pessoal que gosta da agropecuária mesmo, né? Fica o meu abraço e obrigado mesmo por o senhor estar participando aí. Quer mandar um abraço para alguém, para o teu amigo lá que o senhor esqueceu? Para a patroa em casa? Você não falou de mim? Se eu não falar, né, da Juliana, eu chegar em casa não entro mais, né? De casa. O senhor é casado? Sou casado, tenho 2 filhos. 2 filhos? Manda um abraço deles aí, manda um abraço para a piazada aí, enquanto eu tomo água. Beijo para vocês. Daqui a pouco nos veremos. Gosto muito de vocês, amo vocês. Tá? Doutor, obrigado mesmo, tá? Pela participação. Obrigado, fiquei muito feliz em estar aqui, poder contribuir e tudo que eu puder fazer pelo programa, pela atividade leiteira,
não vou medir esforços em relação a poder ajudar alguém, em relação a ter conhecimento e essa pessoa ter uma evolução e não ter problemas com erros. O maior problema é eu começar errado. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema, eu começar errado. Então, de maneira errada. De maneira errada, tá? Então, estamos aí para ajudar. Que bom. E se você acompanha o nosso podcast, com certeza você vai... Só antes de encerrar, eu queria deixar um elogio aqui que fizeram para o Fernando. O Henrique Bugarelli. Fernando, sempre dando aula nas suas conversas. Grande pessoa e excelente profissional. Um abraço. Tive prazer de trabalhar com ele. Henrique e Ellen. Oi, Henrique e Ellen. Já levaram, já colocaram o Fernando lá pra cima, né? Muito Depois obrigado. O Fernando já vai ter que dar um senhão pra vocês, hein, pelo jeito. Vocês merecem um senhão, né? Pelo menos chamar vocês pra comer uma carne. Talvez estão falando de longe, né? Obrigado pelo elogio aí. A gente fica muito feliz. Esse bate-papo é pra isso mesmo. Pessoal, até um próximo podcast, se Deus quiser. Lembrando bem vocês também, né? Eu tava, já que vão terminar, dia 9 e dia 10 agora, o Magrão tem duas séries de aulas, né? Com vocês aqui, dia 9 e dia 10. Quinta e sexta-feira agora. Quinta e sexta-feira de fevereiro. Vivendo de hortaliças com qualidade. Qual que é o nosso objetivo? É fazer o que o doutor falou aqui agora. Você começar da maneira certa. Esse que é o nosso objetivo. Você não errar no seu projeto. E se o teu barquinho está destrilhado e não está andando bem, né, que seria o caso, você está com menos vaca dando leite e mais vaca sem dar leite, e as que estão dando leite está alimentando essas outras e não está aparecendo o teu dinheiro, você está produzindo muito no inverno e pouco no verão, não está conseguindo produzir no verão, as doenças, que seria uma mastite, que está entrando na vaca, ou a bactéria ou o fungo está entrando na sua planta, você é meu convidado especial para essas duas aulas, dia 9 e dia 10 agora de fevereiro, onde você vai mandar o seu problema e o Magrão vai apontar para você como é que você deve fazer a solução. São 15 anos de experiência, eu conto muito com a sua presença, tá bom? O que a gente puder ajudar, a gente vai te ajudar e vai esclarecer. E garanto para você, se você copiar o nosso projeto que vai ser apresentado, se a sua horta não sair do vermelho para dar lucro, eu devolvo o seu dinheiro. Combinado? Até lá, pessoal. Obrigado mesmo por acompanhar nós.